A Justiça Eleitoral anunciou hoje que a falta de recursos pode inviabilizar a votação eletrônica nas eleições do ano que vem. O repórter Paulo Leite tem as informações. Boa noite, Paulo. Oi, Manu. Oi, Guilherme. Boa noite para vocês e boa noite a todos. Bom, representantes de 6 tribunais publicaram hoje uma portaria que diz o seguinte: o contingenciamento imposto à Justiça Eleitoral vai inviabilizar a votação eletrônica já no ano que vem. A votação por meio da urna eletrônica. Isso porque 10 dias atrás o governo recomendou ao Legislativo e ao Judiciário que cortassem 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso foi uma portaria 10 dias atrás. Hoje, um decreto foi publicado e esse decreto determina outro corte no valor de 11 bilhões e 200 milhões de reais, dessa vez no Executivo. Veja aí na reportagem os impactos dessa medida. As pastas mais atingidas são os ministérios das cidades, dos transportes e da integração nacional. Os bloqueios incluem o pagamento de aluguel, água, luz e transporte, e os gastos com investimentos e manutenção dos órgãos do governo federal. Não entram na conta o pagamento da Bolsa Família, de benefícios previdenciários e sociais e o salário de servidores. E os motivos do bloqueio são a queda na arrecadação do governo e também a interpretação do Tribunal de Contas da União sobre a conduta que o Executivo deve adotar até a revisão da meta fiscal. A meta inicial do governo era terminar o ano com 55 bilhões de reais em caixa para pagar os juros da dívida pública. Só que o cenário mudou e, em vez de guardar dinheiro, a equipe econômica passou a admitir que as despesas serão maiores do que as receitas em 51 bilhões. Valor que pode aumentar, chegando a quase 120 bilhões se forem feitos os repasses em atraso aos bancos públicos. É essa mudança na meta que o governo tenta aprovar aqui no Congresso. A votação estava prevista para a semana passada, mas a prisão do senador Delcídio do Amaral, então líder do governo no Senado, adiou a análise. Aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, a meta precisa ser votada em plenário, o que deve ocorrer ainda esta semana. Se a revisão for aprovada, o governo pode reverter o bloqueio anunciado hoje. Bom, numa entrevista coletiva agora à noite aqui mesmo no Ministério do Planejamento, o secretário executivo deu mais detalhes desse decreto publicado hoje. Ele mostrou confiança na revisão da meta lá no Congresso. De qualquer forma, adiantou que há uma nova reunião marcada para quinta-feira dessa semana com representantes de todos os ministérios para reavaliar o cenário. Guilherme e Manu. Muito obrigada, Paulo.